Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo à minha mesa. Hoje está meio escurinho aqui, mas dá pra me ver, né? Aqui é bem escondidinho, sabe? Assim, tem pouca luz natural, mas vai ficar legal. Hoje eu queria mostrar pra vocês mais um anagrama, porque eu tenho uma forma de olhar o tarô que é o seguinte: eu tenho muitos insights através da poesia, né? Da literatura também, mas mais da poesia. E geralmente esses insights eles não são através de personagens, não é tanto por aí. Tipo, eu vejo um personagem que seria o louco, aí isso me dá alguma ideia do louco. Essa é uma via possível, é um exercício bom de fazer. Eu já experimentei algumas vezes, mas esses insights eles me vêm pela linguagem, né? Por frases, por versos. Por isso que é muito mais na poesia, né? Bom, e aí alguns poemas, quando eles falam do fazer poético, né? Eu acabo lendo eles como se eles estivessem falando do fazer oracular. Tem esse truquezinho que é muito comum no misticismo, é comum na Cabala, por exemplo, você lê uma coisa como se estivesse falando de outra, e aí você tem insights, né, revelações. Então eu também estudo tarô desse jeito. E antes era uma coisa que eu fazia mais dirigida, assim, com mais intencionalidade, né? E hoje já é uma coisa mais automática. Já fica ali ligado full time e eu faço de uma forma mais relaxada, né? Porque já tem um momento que eu tô lendo e aí aquele negócio apita, diz, olha, aqui tem coisa que dá para você pensar no fazer oracular, dá para você expandir os campos semânticos de cartas, principalmente com o tarô de Marcelo, né? Com os outros baralhos a gente tem outras chaves para trabalhar, né? Mas com o tarô de Marcelo eu uso essas chaves, né? Eu não uso as chaves da astrologia, da cabala. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente reduz muito o que é cabala. Quando a gente fala assim, o tarô de Marcelo não tem nada a ver com cabala, a gente está pensando que cabala é assim: cada carta do arcano menor é uma sefiró, uma sefirá, cada arcano maior é um caminho. A gente pensa que cabala é isso, e não é isso. Cabala é uma coisa vasta, linda, complexa, tem muita história, tem muitas ramificações, desde as ramificações mais especulativas, teosóficas, até as ramificações mais práticas, estáticas, até as ramificações mais mágico-talismânicas, teúrgicas. Você vai ter também as interseções entre essas vertentes que vão se dar em diversos locais, em diversos momentos históricos. Então você vai ter os desdobramentos da cabala no ambiente islâmico. O cruzamento de cabala com sufismo vai ser uma coisa. Você vai ter o florescimento da cabala no Renascimento entrando em interconexão com o neoplatonismo, com o hermetismo, com o cristianismo, né? E todo o substrato gnóstico. Então você vai ter a cabala, o que chama de cabala cristã, por exemplo. Aí você vai ter Pico della Mirandola
Marcílio Fitino. Você vai ter esses caras criando uma cabala cristã que vai influenciar muito as ordens herméticas, como a ordem hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, lá no século XIX, que vão codificar toda essa informação de cabala cristã. Aí vai botar magia enoquiana, lá do John Dee, e vai criar um sistema de onde vão surgir baralhos, como o baralho da Golden Dawn, como o Smith Waite, né, como o Todd Tarot. E aí isso vai convencionar se chamar tarô hermético ou tarô da cabala hermética, que não é uma invenção maluca que os caras tiraram do nada, tá? Isso tem história. E eu respeito essa história e respeito as chaves de acesso a essas imagens desses baralhos, né? Mas o que eu coloco é assim, que o tarô de Marcélia, ele tem uma outra história. E eu gosto de me conectar a essa história, né? Não é a ideia, não é assim. Não quero dizer que só tem essa chave para trabalhar com o tarô de Marcélia. Tem as chaves da psicologia analítica, tem as chaves da mitologia, tem essas chaves do tarô hermético e outras tantas. Tem a chave da jornada do louco. Tem as interfaces disso tudo, porque assim, eu acho que o oraculista, o tarólogo, ele pode começar seguindo um mapa, aplicando um método, mas é esperado que ele crie o seu vocabulário e saiba brincar no melhor sentido de brincar, com essas chaves interpretativas e de tradução. Então eu fui descobrindo as minhas, né, com o tarô de Marcélia, porque eu gosto de conectar ele com outras coisas. Gosto de conectar ele com a linguagem heráldica, gosto de conectar ele com a linguagem da cabala fonética. Um dia eu explico para vocês o que é cabala fonética. Vou anotar aqui, né, que também é chamado de linguagem dos pássaros, língua verde. É uma forma de operar com a linguagem envolvendo anagramas, homofonias, aliterações. Porque assim, ó, basicamente, o trabalho oracular, como eu vejo, tá? É um trabalho de analogia, de aproximações. Você tem várias formas de aproximar uma coisa com a outra para tirar uma mensagem. Por exemplo, a gematria, ou gemátria. Tal palavra tem um valor numérico 10. Né? Tal outra palavra tem um valor numérico 10 também. Você junta essas duas e tira possíveis sentidos dessa aproximação. A palavra pai tem um número, a palavra mãe tem outro número, aí a palavra filho é a soma dos dois. Embora seja uma visão bem de época, né, assim, bem heteronormativa, mas tem essas coisas também na cabala, na gemátria. Porque, enfim, né, é uma tradição ligada ao patriarcado abraâmico e tudo. Mas tem outras formas de aproximar, né? E uma dessas formas é essa, né? Pela própria similaridade das palavras, pelo resultado que dá a permutação das letras das palavras, né? Então, por exemplo, eu tenho uma palavra, porta. Aí eu dou um rodopio nessa palavra porta e ela vira parto. E aí eu aproximo porta de parto. E aí eu penso, caramba, o parto é uma entrada no mundo, né? Então tem a ver com porta,
mas também você ultrapassa uma porta. Quando vai embora, você fecha a porta do caixão, a tampa, e aí você vai, né? Você vai tendo revelações através da aproximação de signos. E não existe aproximação mais válida que a outra. Eu gosto de fazer essas desse jeito e dá certo. E é isso que me importa. No budismo a gente tem um conceito chamado upaya. Upaya é meio hábil, meio expediente. Não confunda o dedo que aponta a lua com a própria lua. Não confunda os métodos que conduzem à iluminação com a iluminação. Então essas coisas todas são dedos que apontam a lua. O próprio tarô é um upaya. Não estou diminuindo, mas eu podia ler para vocês nuvens, borras de café, moedas, o canto de um pássaro. Tudo isso a gente pode transformar em oráculo. É só fazer o jogo das aproximações. Então uma dessas aproximações são palavras que derivam. Uma dessas formas de aproximar, né, conceitos e signos para descobrir mensagens é aproximar para palavras que derivam de outras palavras. E uma dessas, né, que eu gostaria de mostrar para vocês é a seguinte. Estava eu lendo o poema do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho, contemplando, na verdade, porque aquele não é um poema para ser lido, mas para ser contemplado. E eu resolvi dar uma rodopiada nele, né? Porque para mim, a minha carta, uma das minhas padroeiras do trabalho oraculista, e para mim é a carta que significa o tarô, é essa, a roda, fortuna, rota, anagrama de tarô. E aí eu joguei ele na roda. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí me saiu isso aqui, ó. Caminha miudinho, poema adentro. Nada mais mineiro, né? Desculpa estar usando um estereótipo, tá? Mas eu não acho nenhum estereótipo ofensivo. Eu acho mais ofensivo o baiano preguiçoso, o baiano mau caráter, o carioca malandrão. Eu acho até bonitinho esse estereótipo do mineiro, assim. Caminha miudinho, poema dentro. Eu fiquei, claro, em êxtase, porque nessas horas a gente levita. É uma experiência de revelação. A linguagem está me dizendo alguma coisa aqui. Não sobrou nenhuma letra, gente. Uma letra. E aí eu vi que isso estava me falando algo sobre poética. E poética do tarô também. Uma pedra no meio do caminho do eremita. E ele vai miudinho. Ele não vai com pressa. Porque essa pedra vista de perto é uma mandala. Tem detalhes. Tem caminhos dentro dela. Qual não foi a minha surpresa ao perceber que essa coisa de caminha miudinho, poema dentro,
remetia a um poema do próprio Drummond. Então o verso do Drummond estava falando de outro verso, numa forma velada, oculta. Procura da poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós. Vou reler, galera, porque eu tive que dar uma parada aqui, que entraram uns barulhos aqui. Vamos lá. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência. Se obscuros. Calma, se te provocam. Espera, olha, os signos. Paciência. Calma. Espera. Que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o. Como ele aceitará a sua forma definitiva, concentrada no espaço. Chega mais perto, contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave. Repara, ermas de melodia e de conceito, elas se refugiaram na noite, as palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. O Drummond, através de um anagrama, por mim descoberto, acabou me revelando algo sobre poética, que é algo que também está no João Cabral de Melo Neto, da fase de psicologia da composição. Aliás, tem um signo cabralino aqui, a pedra. E também essa atenção relaxada sobre a palavra, sobre a ferramenta, sobre a linguagem, sem forçar. Se você forçar, a palavra quebra, o poema quebra. Você não encontra as imagens poéticas. Eremita. É o eremita com calma. Tem um amigo, o Luiz Nenung, ele disse que o eremita é o meditador, e é mesmo. É o contemplador. Com essa calma, com essa ausência de aflição diante da pedra. Engraçado que tem uma carta do Drummond para o Bandeira, que ele fala, pô Bandeira, eu queria ter essa naturalidade com a qual você escreve o poema, porque o poema para mim é uma pedra no meio do caminho. Ele não fala isso, eu já estou interpretando, tá? Já estou é inferência minha. Eu acho que nesse poema, né, e algumas pessoas que eu já vi acham que nesse poema o Drummond está falando disso, que ele achava que ele não conseguia, no poema do Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, tá? Ele está falando que não consegue alcançar essa naturalidade que ele imaginava que alguns poetas tinham, e que a linguagem, né, a página em branco também, era uma pedra diante
da vontade dele de fazer a poesia. E aí é engraçado que esse poema da ânsia diante da página em branco remeta para o Procura da Poesia, em que o Drummond parece que finalmente encontrou a manha. A manha é sentar diante da pedra e contemplá-la e esperar que as imagens poéticas surjam, né? Não exatamente no fluxo de consciência, no automatismo, mas é um jogo entre o acúmulo que você tem e a técnica com um relaxamento. Quem fez karatê, artes marciais, sabe como isso é importante, casar esse relaxamento com o kata, com a forma, com a técnica, para que a coisa saia com espírito. Se o Gerson estiver vendo aí, ele vai saber mais do que eu. Então é isso. Estou compartilhando com vocês uma das revelações que eu tive acerca do fazer oracular, e o fazer poético é junto, porque fazer poesia é traduzir e ler cartas é traduzir também. Então olhem para as cartas, gente. Vocês têm a técnica, vocês têm o estudo, tudo bem, isso não é dispensável. Mas relaxem o olhar para ver o que brilha ali. Relaxem o olhar diante das cartas. Não é apenas mera intuição, como alguns já me acusaram de dizer, seu tarô é intuitivo, né? Olha, eu não tenho nada contra a palavra intuição, mas muitas vezes essa palavra é usada para desqualificar e para dizer que o trabalho do outro é nonsense, vazio de lastro, de estofo, de estudo. Então essa palavrinha ela pode ser usada com sentidos meio estranhos. No meio da magia, por exemplo, e da espiritualidade, alguns meninos gostam de dizer a mulher é mais intuitiva. Isso não é um elogio. Isso é para dizer que mulher não estuda. A magia da mulher é mais intuitiva. Mulher não lê livro de magia, né? Homem que lê. Então, minha gente, não é mera intuição. É uma outra coisa. E não precisa dar nome. É a coisa. É a coisa. É a força estranha. Espírito. Tá? Técnica, estudo, espírito. Essa é a letra que eu tenho para mandar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fico feliz de compartilhar esses insights com vocês que eu tive aí ao longo desses aninhos aí, 8 aninhos que eu tô nessa de contemplar o tarô de Marcélia, de contemplar o fazer poético, e fico feliz de compartilhar com vocês. E na próxima eu vou usar esse link aqui da pedra para pular para o João Cabral de Melo Neto, que também teve outro anagrama interessante que eu tirei do verso mais incrível desse homem, na minha opinião, que é cultivar o deserto como um pomar às avessas. Um forte abraço, que haja benefício para todos os seres, em todos os reinos da existência. Até!